O sistema de monitorização será certamente o sistema de monitorização europeu que está definido no regulamento do Fundo Social Europeu. Aliás, estão lá definidos os vários critérios para a avaliação. Penso que a primeira avaliação será no final de 2016. E tem alguns, e foi precisamente sobre esses indicadores da avaliação que nós achámos que eles não estavam a ir ao centro da questão, porque o centro da questão não é só ver se esse jovem, passado 6 meses, tem qualquer coisa para fazer, é que tipo de contrato é que ele tem, se melhorou a sua condição, se tem se tem uma perspectiva de estabilidade, porque senão, enfim, ficamos sem perceber os impactos reais que teve a nível, a nível do futuro e a longo prazo, não é? Mas terá este sistema de monitorização e de avaliação com os tais inquéritos que serão, que aqui os centros que têm do programa nacionais serão obrigados a fornecer. Eu queria só, se calhar esclarecer uma questão, é que daquilo que eu conheço da nossa parte do PCP, nós sempre apontámos o problema específico da juventude ao nível, da situação de desemprego mais gravosa. A questão é que nós achamos, que isso tem que se resolver a nível estrutural, não é possível achar que os jovens estão acantonados numa parte e que agora vamos resolver os problemas deles se não resolvemos problemas económicos estruturais, porque é assim, se nós sabemos se uma indústria, os estaleiros, por exemplo, fecham, isso vai afetar não só aqueles trabalhadores que serão menos jovens e que serão já afetados por isso, mas, por exemplo, também os potenciais jovens qualificados que poderiam vir a trabalhar aí, etc. Ou seja, os jovens não podem ser tratados como uma dimensão à parte do resto da sociedade, isso é impossível, não é? E, portanto, todos os impactos económicos têm também consequência a nível do desemprego juvenil. E outra questão também que queria comentar é a questão da imigração. Esta é de facto uma das questões que a mim, eu acho que quando se fala nisto nas instituições europeias, fala-se da questão da imigração de uma forma idílica e que nada tem que ver com a realidade. Coloca-se o nome de oportunidades de mobilidade para aquilo que para a maioria, pelo menos dos jovens portugueses, será a imigração forçada e ter que sair do sítio onde quer estar e do pé da minha família porque não tenho outra hipótese. Mas é mais bonito chamar as oportunidades da mobilidade. Só que o problema é que elas seriam oportunidades de mobilidade se nós pudéssemos sair, mas também depois pudéssemos voltar. Mas a questão é que a maior parte destes jovens não tem possibilidades depois para voltar porque não têm emprego. E hoje nós sabemos também que os sentidos da mobilidade na União Europeia vão no sentido dos países centrais e dos países, sobretudo dos países centrais, onde existe mais emprego. Portanto, ela não é uma mobilidade que seja igual, os movimentos não são iguais para todos os países. E isso eu acho que nos vai colocar um problema que todos nós já sabemos, que tem que ver com o problema também, não só, para não falando da parte das pessoas verem os seus projetos de vida gorados, que é uma parte importante da realização pessoal das pessoas, mas falando só assim friamente em números, por exemplo, nós sabemos que em Portugal só em 2012 emigraram 120 mil pessoas e que isto foi abaixo do número de nascimentos que houve nesse país, que houve em Portugal, e portanto isto coloca um problema demográfico relevante, para além da questão para além da questão, quer dizer, porque nós podemos fechar, não é? Quer dizer, podemos todos ir para a mobilidade e depois fechamos o país, que é o que apetece dizer lá nas instituições europeias. E outro dia, por acaso, havia uma deputada alemã dos liberais, do grupo dos liberais, que dizia que a Alemanha era muito solidária com Portugal porque acolhia os seus jovens qualificados e dava-lhes emprego. E, portanto, não nos podíamos queixar, não é? Agora, qual é que é o futuro do nosso país, não é? Essa é que é a questão que hoje é importantíssima.
segundo eu sei, aquilo que está acordado, negociado e já foi aprovado no Parlamento Europeu depois de negociação com o Conselho, foi uma verba de 6 mil milhões de euros, não será alargada. Aquilo que se fala e que é possível que aconteça é que possa ser concentrada mais nos primeiros anos, ou seja, nos primeiros 2, 3 anos possa haver uma concentração para que tenha um impacto maior no imediato. Agora que a verba é 6 mil milhões. A única, para nós, aquilo que penso que é importante é que não tem, metade da verba não tem qualquer tipo de comparticipação nacional e isso, pronto, é importante. Enfim, ao nível de medidas complementares, e nós, quando falamos aqui das questões estruturais, para nós essas é que deveriam ser as alteradas. Quando nós olhamos para estes dados, é muito óbvio que há 3, e os próprios estudos indicam isso, não é invenção, que há 3 ou 4 são 3 ou 4 variáveis que andam sempre combinadas nos vários países. São os baixos salários, os empregos mais instáveis, mais precários, os níveis de desemprego mais altos e também a questão dos fracos investimentos sociais. Porque um dos resultados deste estudo é que nos países onde o estado de bem-estar social é mais forte, também há uma diminuição do desemprego. E, portanto, parece-nos que seria importante começar por aqui, não é? Por exemplo, a questão dos salários, para nós é fundamental dos salários e das pensões, do poder de compra, é fundamental para revitalizar as economias e, nomeadamente, para poder dar mais margem de manobra para que as empresas cresçam, porque nós sabemos que existe, enfim, alguma exportação tem havido, também é importante ver os níveis de valor acrescentado que essa exportação tem, não é? Porque isso, no fundo, é o que importa, mas a nível de consumo interno, para nós a questão do valor dos salários e das pensões e dos baixos salários e pensões é uma das causas fundamentais para que todo este ciclo se reproduza. Mas deixe-me já agora dizer que, para além, eu acho que para além do impulso jovem, peço desculpa, da garantia jovem, há 2 programas que podem também ter aqui algum papel ao nível, nomeadamente, da criação de empresas. Um é o programa da criação ou da manutenção de empresas. Um é o COSME, que é um programa que também já foi aprovado, que é só direcionado para as pequenas e médias empresas, portanto, no nosso caso é fundamental, e está dotado com 2,298 milhões de euros, e é um programa que, na prática, concede garantias para empréstimos a pequenas e médias empresas. O outro programa que também é importante é o programa que se chama agora, não tinha este nome, mas agora chama-se Programa para o Emprego e Mudança Social. Antes era inovação, mas agora é emprego. Programa para o Emprego e Mudança Social, que tem 3 eixos, um eixo mais direcionado para estudos, depois tem o eixo do EURES, que, como vocês sabem, é aquela rede para que os jovens, enfim, tenham informação sobre a disponibilidade de postos de trabalho nos vários países da Europa, e depois há um outro eixo que tem 21% do financiamento de todo este programa, que é um programa de microcrédito, ou seja, para a criação ou para a manutenção de empresas, de pequenas empresas até 10 pessoas. E são créditos que são dados até 25 mil euros. Pronto. O que é que eu diria? Eu acho que a melhor forma, eu acho que há várias formas enfim, de podermos aproveitar melhor. Eu acho que uma das formas é a questão da informação, não é? A questão da informação sobre aquilo que existe.
e isso parece-me que nós temos, daquilo que me apercebo, até das visitas que faço, graves lacunas do ponto de vista, por exemplo, de centros de informação em que as pessoas possam aceder para ter informações sobre os programas. Essa parece-me que é uma questão fundamental e que tem sido verificada em todos os programas. Depois eu acho que há outra questão que é, nós muitas vezes não podemos candidatar-nos porque não temos a nossa parte da comparticipação. E nisso eu acho que tem que haver uma gestão para garantir que haja dinheiro para a comparticipação nacional. Por exemplo, o nosso país ao lado, Espanha, aproveita muitíssimo mais os programas porque garante que existe esse dinheiro para a parte da comparticipação nacional. Porque às tantas, depois nós dizemos que vamos ter determinados fundos e não temos, acabamos por não ter. Depois, eu acho que, por exemplo, há outro programa que é o Horizonte 2020, que é um programa ligado para as questões da investigação e da inovação e uma das questões fundamentais aqui era preparar bem as universidades para poderem concorrer a estes programas, porque como nós sabemos, estes programas são por concurso, as universidades concorrem em rede, e se houver universidades que o fazem facilmente e conseguem concorrer facilmente porque já têm certos meios e recursos e fazem-no, essas muitas vezes não estão em Portugal e são aquelas que depois acabam por ficar com a maior fatia do bolo, que muitas vezes até somos nós que estamos a dar a outros países que necessitam menos. E, portanto, eu acho que aqui o envolvimento, enfim, das universidades para que possam preparar antecipadamente as suas candidaturas parece-me fundamental para conseguirmos uma maior execução destes programas. Obrigado, Sra. Pá. Sra. Inês de Moura, se quiser responder. Eu não conheço, vou ser sincera, eu não conheço em detalhe os estudos, mas daquilo que fui lendo, estas medidas foram aplicadas sobretudo em países como a Finlândia, a Dinamarca, e tiveram alguns impactos, mas isto tem que ver também com a qualidade dos vínculos laborais a que estiveram associados às medidas. Mas eu não conheço, mas sei que os países pioneiros foram a Finlândia e a Dinamarca e creio, não sei se a Holanda também, mas são países centrais e nórdicos. Eu só queria responder à questão de se isto vai se alterar e interligava com outra questão que foi colocada aqui também, que tinha que ver com a questão da condicionalidade a que o nosso país está submetido por via do memorando da Troika. É verdade que existe uma condicionalidade, mas o problema é que esta condicionalidade não vai acabar com a Troika. Se nós pensarmos, nós estamos, quer dizer, ou estamos enganados se pensarmos que depois da Troika a condicionalidade acaba, porque não acaba, porque hoje já foram implementados estão implementados e aprovados uma série de mecanismos que vão na mesma lógica das medidas da Troika e que subsistem, estão na arquitetura hoje da União Europeia. As recomendações para o semestre europeu, que já são, enfim, que passam pelo escrutínio do Parlamento Europeu e que têm sido aprovadas pela maioria dos grupos parlamentares, impõem condicionalidades aos países, impõem medidas políticas. São recomendações, mas são recomendações para os seus orçamentos nacionais, que obviamente têm que ser tidas em conta pelos Estados-membros, sob pena também de algumas sanções. E, portanto, é evidente que essa condicionalidade existe. E a condicionalidade também vai existir no Tratado Orçamental, que segue exatamente a mesma lógica, enfim, de cumprimento de metas de déficit de dívida pública. E, portanto, enfim, o que eu queria dizer é que não, acho que é iludir as pessoas se dissermos que depois disto, da Troika, resgataremos a nossa soberania por completo, porque a lógica das instituições europeias vai no sentido precisamente de retirar essa soberania em várias matérias, nomeadamente na matéria orçamental, e hoje já está instituída, foi aprovada e foi votada pelos partidos que compõem os grupos maioritários no Parlamento Europeu.